Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com a doutora Liz Darger, Doutrina e Convênio 124. Famílias e árvores genealógicas. Quando você pode abrir isso e dizer, este é meu quinto bisavô, espere. O quê? Você pode ver todas essas pessoas e tem uma dessas e gostaria de criar uma dessas? Posso mostrar como fazer? Isso é algo muito intrigante para todos. Na verdade, lembro-me de que naquela época, Alex Haley fez aquela minissérie épica chamada Roots. Ele trabalhou com o departamento genealógico em Salt Lake City e foi ao programa Johnny Carson Show. Isso foi antes de Jay Leno. Ele deu a Johnny Carson um livro sobre a história de sua família. Ele ficou sem palavras ao ver que tínhamos todos esses registros e ele estava virando as páginas, pelo que me lembro. Que ótima maneira de fazer isso. Então você está passando de carro por um templo, abre seu aplicativo e diz, olha só isso. Isso deu início a algumas conversas interessantes no dia seguinte, quando pude servir naquele templo, e as pessoas perguntaram, como foi sua experiência no templo? Elas ficaram intrigadas e queriam saber, e eu respondi, foi maravilhoso, tive uma experiência incrível, mais uma vez isso abriu essas oportunidades. As pessoas também, às vezes, não querem ofender, então podem não saber quais perguntas fazer ou não fazer, ou se são ofensivas, mesmo quando lhes damos uma pequena amostra de algo, então elas pensam, tudo bem, talvez seja normal perguntar ou falar sobre isso ou qualquer outra coisa. E fiquei grato por essa experiência. Na verdade, essa conversa levou a outras conversas com alguns membros daquele comitê que indicaram que adorariam ir a Salt Lake City e visitar o templo quando ele fosse aberto ao público. Sim, é isso mesmo. O que será ótimo. John, este ano discutimos repetidamente a visão protestante dominante sobre Deus, quando a igreja é organizada. Então surge Joseph Smith e subverte completamente todo o conceito de que Deus tem um inferno eterno para a grande maioria de seus filhos e um pequeno paraíso após a morte. É isso, que ele tem uma punição preparada para você que nenhum ser humano, por mais maligno que seja, poderia infligir a outro ser humano, certo? Tormento eterno, tortura eterna. Aí vem Joseph Smith e essa doutrina que Liz está nos mostrando aqui, do batismo pelos mortos. Uma pessoa pode se arrepender depois de morrer. Às vezes nos acostumamos tanto com esse tipo de doutrina. Acho que, como membros da igreja, especialmente se estivemos lá toda a nossa vida e pensamos, bem, é claro que Deus é bom, Deus é bondoso, nenhum pai ou mãe jamais desejaria torturar seus filhos pela eternidade. Mas é desse mundo que vem o batismo pelos mortos. Liz e Hank, adoro que isso comece com a primeira visão. Deus é real, Deus existe, mas então tudo o que vem depois nos dá mais informações sobre que tipo de ser Deus é. Como você está dizendo, Hank, que tipo de ser amoroso, misericordioso e paciente ele é. À medida que doutrina e convênio se desenrola, e essas histórias e tudo que você está falando, Liz, essas oportunidades no templo, aprendemos mais sobre o caráter de Deus e isso é uma ótima notícia. É uma boa nova. É o Evangelho. É a boa nova de que tipo de ser ele é e como ele providenciou amplamente a salvação de cada um de seus filhos. Acho que, em termos do foco da igreja e do motivo pelo qual a igreja e nossos líderes falam tanto sobre o casamento eterno entre um homem e uma mulher, o casamento celestial, as famílias eternas, viver como Deus e com Deus é o objetivo final. É isso que nosso Pai Celestial deseja para nós, que estejamos com Ele. Existem outras contingências maravilhosas, que são os maravilhosos reinos de glória. Há um lugar para todos, que mostramos por meio das leis. Estamos dispostos a manter os desejos de nosso coração e onde queremos estar. Mas nosso Pai Celestial, não se engane, quer que todos nós voltemos para estar com Ele. Liz, John, quando penso no mundo protestante americano, de onde vem essa revelação, e no oposto, no contraste gritante que Joseph Smith oferece aqui em sua visão de Deus, pessoalmente, eu teria muita dificuldade em acreditar em um Deus que criou seres vivos, sabendo que ele ou ela, eu acho, torturaria esses seres vivos por toda a eternidade. Eu não poderia aceitar isso e talvez seja porque fui exposto à verdade. John e Liz, eu consigo entender porque o Senhor diria que esses credos são uma abominação aos meus olhos. O que eles estão dizendo sobre mim? Sim, que eu sou um ser horrível. Desde a seção 76, que costumavam chamar de A Visão,
Agora diferenciamos isso da primeira visão e dos 3 graus de glória, que é a ideia de que a maioria das pessoas que nunca ouvirão falar de Cristo irão para o inferno, e então a seção 76 diz que, na verdade, a maioria das pessoas irá para um reino de glória por causa do templo e do que estamos falando hoje. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho e fazer convênios, terão a oportunidade de ouvir e fazer convênios. Que boa notícia em comparação com, como você disse, Henk, o mundo de onde isso veio. Isso me lembra uma história. Eu sirvo na equipe de liderança da NCAA como uma pessoa de uma instituição religiosa, reunindo-me com outros administradores esportivos de instituições religiosas e encontrando-me com pessoas que são defensores LGBTQ ou parte da comunidade LGBTQ para tentar encontrar pontos em comum e criar departamentos esportivos que sejam seguros ou mais inclusivos para os estudantes atletas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou crença religiosa. Tive uma conversa com alguém em uma de nossas reuniões de terreno comum. Ele estava perguntando um pouco mais sobre nossa crença na vida após a morte em geral. Enquanto conversava com ele sobre o trabalho de procuração que fazemos nos templos, o trabalho vicário que fazemos por nossos antepassados, ele disse: "Bem, tudo bem, mas o que isso significa ou como é do outro lado?" Falei sobre a ideia de que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo terão a oportunidade de ser ensinados lá, e, enquanto eu falava sobre isso, sobre como acreditamos que todos terão essa oportunidade, alguns nesta terra, outros na próxima vida, mas que todos terão essa oportunidade. E ele olhou para mim e disse: "Essa é a doutrina mais bonita que já ouvi." Foi um daqueles momentos em que pensei: você está certo. É mesmo. Onde eu tinha dado isso como certo, ele reconheceu que isso é lindo. O presidente Oaks fez um ótimo discurso na Conferência Geral de outubro de 2019, chamado Confie no Senhor, e falou um pouco sobre o mundo espiritual. Ele disse que o que as Escrituras nos dizem sobre a atividade no mundo espiritual diz respeito principalmente à obra de salvação. Pouco mais é revelado. O Evangelho é pregado aos ignorantes, aos impenitentes e aos rebeldes, para que possam ser libertos de seu cativeiro e seguir em frente para as bênçãos que um Pai Celestial amoroso tem reservadas para eles. A escravidão do mundo espiritual que se aplica às almas justas convertidas é a necessidade de esperar e talvez até mesmo ser autorizadas a solicitar a realização de suas ordenanças por procuração na terra para que possam ser batizadas e desfrutar das bênçãos do Espírito Santo. Essas ordenanças mortais por procuração também as capacitam a seguir em frente sob a autoridade do sacerdócio para aumentar o número de justos que podem pregar o evangelho aos espíritos na prisão. Isso é bastante notável, é uma bela doutrina. Liz, agradeço sua história. Nós, que estamos na igreja há muito tempo, não poderíamos pensar de outra forma. Liz, você disse anteriormente que não é mãe, mas tem sobrinhas e sobrinhos que são basicamente seus filhos. Vocês conseguem imaginar a ideia de que eu nem consigo encontrar a palavra certa para isso? Pessoal, é repugnante para mim a ideia de que eu poderia levar um dos meus filhos, mesmo que eles quisessem. Posso me arrepender? Não, você teve sua chance. Acabou. Agora vou torturá-lo por toda a eternidade. Não quero ofender ninguém que esteja ouvindo, mas isso para mim é inaceitável. Você pode se arrepender depois de morrer? Sim, porque você tem um Deus que o ama e lhe dará uma segunda chance, uma terceira, uma 20ª e uma 49ª. E por que você diria 490, Hank? Por quê? Isso está nos evangelhos, certo? Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes 70. Mesmo que você tenha cometido esse erro repetidas vezes, se o Senhor diz que devemos perdoar tanto assim, você não acha que ele também é muito bom nisso? A ideia de que a morte é o prazo final, não sei se você vai me deixar nervoso aqui, mas a ideia de que nosso Pai Celestial, nossa Mãe Celestial e nosso Salvador vão torturar pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir sobre a mensagem e o amor deles. Para mim, acho que a palavra mais fácil e calma que eu poderia usar é que isso é inaceitável. Mas há termos muito mais fortes para essa crença e ela é proeminente para que ninguém pense que não é. Mas é melhor seguirmos em frente. O que devemos fazer a seguir? Muito bem, vamos para o versículo 45 e falar um pouco sobre o Senhor aqui, desculpando os santos e liberando-os de seu mandamento de construir um templo no condado de Jackson.
E acho que há algumas coisas instrutivas aqui. John, você se importaria de ler o versículo 49? Sim, 124, versículo 49. Em verdade vos digo que quando eu dou um mandamento a qualquer dos filhos dos homens de fazer um trabalho ao meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo o que têm para realizar esse trabalho, e não deixam de ser diligentes, e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho. Eis que me convém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar suas ofertas. Aqui temos o Senhor dizendo: Ei, eu pedi que vocês construíssem um templo, mas devido às perseguições dos outros, estou liberando vocês dessa responsabilidade. Quando penso sobre como isso se aplicaria à nossa vida, algumas coisas que me vêm à mente são que pode haver momentos em que sentimos que não estamos à altura, ou que há tantas coisas que nos pedem para fazer, como podemos fazer tudo isso? O Senhor ama o esforço e reconhece o esforço e o sacrifício. Só podemos controlar o que podemos controlar. Estamos nos esforçando? Adoro essa palavra, esforçar-se. John, como você e eu sabemos, servindo nos conselhos consultivos gerais dos rapazes e das moças que se esforçam, nos esforçamos para ajudar nossos jovens a se esforçarem em suas vidas. Nas perguntas da recomendação para o templo, há várias perguntas que usam a palavra esforçar-se, e acredito que isso seja instrutivo. Você está se esforçando para ter pureza moral em seus pensamentos e comportamentos? Você se esforça para santificar o dia do Senhor? Você se esforça para ser honesto em tudo o que faz? A definição de esforçar-se é dedicar esforço ou energia sérios. Estamos nos esforçando e o que está sob nosso controle, Deus reconhece isso. Ele reconhece se estamos fazendo o que está sob nosso controle e se estamos dando o nosso melhor. Às vezes, o nosso melhor pode parecer diferente, dependendo das fases da vida. Tenho muitas amigas que estão passando pela maternidade neste momento, com filhos pequenos, e que estão lutando para descobrir o que é o seu melhor, como mães muito ocupadas com filhos muito energéticos, e seu estudo das escrituras não é mais como costumava ser. Sua frequência ao templo pode não ser tão assídua quanto era antes de terem filhos. E assim por diante, em todas as coisas. Talvez elas não consigam se dedicar tanto ao seu chamado. Elas estão fazendo o nobre trabalho de serem mães. O melhor delas pode parecer diferente nessa fase da vida do que era antes de terem filhos, mas Deus conhece nosso coração e ama o esforço e o que está sob nosso controle. Sinto que tive que aprender essa lição quando fui chamada para servir no Conselho Consultivo Geral das Moças. Tenho um trabalho muito ocupado. Parece mais um estilo de vida do que um trabalho, mas é um ótimo estilo de vida. Amo o meu trabalho, mas é algo que ocupa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, comecei este programa de doutorado na Universidade Brigham Young porque fui incentivada por outras pessoas e depois por Deus a fazer esse programa de doutorado. E alguns meses depois, fui chamada para servir no Conselho Consultivo Geral das Moças e passei a ter essas 3 partes muito exigentes em minha vida. Ao mesmo tempo, tive que aprender que o meu melhor era diferente nessa fase da vida. O tempo que eu podia dedicar aos meus estudos e os trabalhos que entregava, a aparência deles e o que eu era capaz de dar no meu chamado e no meu trabalho simplesmente pareciam diferentes, mas eu ainda sentia que estava dando o meu melhor, dadas as circunstâncias. Sinto que essa é uma das lições desta parte da seção 124. O que podemos controlar e estamos nos esforçando? Deus conhece nosso coração e sabe quando estamos dando o nosso melhor, mesmo que pareça diferente do que era o nosso melhor em outra fase da vida, ou diferente do nosso vizinho, amigo ou familiar, pois Ele conhece cada um de nós individualmente. Estamos dando o nosso melhor nesta fase da vida, nestas circunstâncias? Ótima lição. A pergunta da recomendação para o templo. Sim, usa a palavra esforçar-se. Nunca diz, você está alcançando a perfeição nessa área? Não diz isso. Adoro a ideia de que o Senhor ama o esforço. Estou dando o que posso e há fases da vida. Há mesmo. Obrigado por compartilhar isso. Espero que as pessoas estejam ouvindo isso. O presidente Hinckley costumava dizer, faça o melhor que puder, certo? Lembro-me de ouvir isso e espero que seja verdade o que Madre Teresa disse uma vez. Não somos chamados para ser bem-sucedidos em todas as coisas. Somos chamados para ser fiéis em todas as coisas. E isso sempre me deu esperança de que vou tentar e vou me esforçar. O Senhor reconhece e ama o esforço. Obrigado, Liz. Uma das minhas histórias favoritas para ensinar nas minhas aulas do Novo Testamento está em Marcos 14. Maria traz um óleo muito, muito caro
coloca-o sobre Jesus e é criticada por Judas. Então, lembram-se do que Jesus diz? Ele diz, deixem-na em paz. Ela fez o que podia. Acho que o Senhor diria isso muitas vezes para nós quando criticamos outras pessoas. Deixem-nas em paz. Elas estão fazendo o que podem. É diferente para cada pessoa, como você disse, Liz. Adorei isso. Acho que, como membro solteiro da igreja, há momentos em que sinto, e talvez outros membros solteiros também sintam, se estou realmente vivendo de acordo com o que Deus espera de mim. Quero me casar, não tive essa oportunidade, então, será que estou realmente vivendo de acordo com tudo o que Ele espera de mim? Houve várias vezes na minha vida em que passei por um momento de talvez até uma pequena crise pessoal, revisitando essa questão toda vez que fui ao meu Pai Celestial para perguntar: o que você quer de mim? Sinto que estou fazendo o meu melhor, sinto que estou me esforçando, mas não tenho as oportunidades de namoro que gostaria, ou a vida simplesmente não está saindo como eu imaginava. Há momentos em que sinto que estou me afastando dele, mas continuo indo à igreja e tomando o sacramento. Ainda leio as escrituras, mas sinto que estou me afastando porque sinto que estou decepcionando-o, ou que ele está me decepcionando porque não sou casado. Parece que quase todo mundo é. Lembro-me de uma daquelas orações fervorosas que fiz quando senti que estava me afastando um pouco dele, e estava bastante desanimado, pois sentia que era como se fosse a terceira onda de amigos se casando. Sempre que isso acontecia, voltando à nossa discussão sobre reconstrução, eu precisava reconstruir novas amizades e estava cansada de reconstruir novas amizades. Lembro-me de ir ao meu Pai Celestial e perguntar: por que estou aqui e o que você quer de mim? Isso não parece estar funcionando. Eu tinha cerca de 20 e poucos anos na época em que recebi a resposta. A revelação pessoal que recebi foi que talvez eu não me casasse nesta vida. Não era que eu não fosse me casar, mas que talvez não me casasse, porque Deus tinha um trabalho muito importante que precisava que eu fizesse. As palavras que então vieram à minha mente foram de um dos meus hinos favoritos: Vem, fonte de todas as bênçãos. E o versículo que veio à minha mente e ao meu coração foi: de joelhos, eu confio em teu infinito amor. Eis aqui meu coração, guarda em tuas mãos, Senhor. E então as palavras que me vieram foram que você pode não se casar nesta vida, mas a instrução que senti foi apenas concentrar-me em selar meu coração a mim, ou seja, a Deus, enquanto esperava por uma chance de ser selada a um marido. Isso mudou tudo. Eu havia feito convênios sagrados na casa do Senhor anos antes, mas não sei se realmente havia abraçado tudo o que vinha com o poder de Deus em sua casa. Não sei se realmente compreendi plenamente as bênçãos notáveis que nos são prometidas na investidura. Essa ideia de selar meu coração a Deus, sabendo que havia um trabalho que Ele queria que eu fizesse nesse meio tempo, realmente me sustentou desde então por quase 20 anos, focando nos convênios que já fiz, em vez de me concentrar nos convênios que ainda não tive a oportunidade de fazer. Essa oportunidade virá, seja nesta vida ou na próxima, eu sei que virá, mas, enquanto isso, fiz alguns convênios muito importantes. Há algumas promessas e bênçãos realmente notáveis associadas ao cumprimento desses convênios, pois me concentrei em Mosias 2, verso 41, onde se fala sobre considerar o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Tenho sentido isso em minha vida repetidas vezes desde então. Ainda há momentos em que fico desanimada por não ser casada e não ter meus próprios filhos, mas diria que meu estado geral consistente é de felicidade, paz e alegria em viver o Evangelho de Jesus Cristo e as bênçãos que vieram ao me dedicar a selar meu coração a Deus e me concentrar nos convênios que fiz. Quando penso em controlar o que é controlável ou em me esforçar com o que está sob nosso controle, percebo que não tenho controle total sobre o casamento. Tenho controle sobre como vivo meus próprios convênios e o que faço para compreendê-los melhor e vivê-los em minha vida cotidiana. Descobri que, à medida que faço isso cada vez mais, à medida que os estudo, compreendo-os melhor e procuro vivê-los, sinto não apenas o poder de Deus de forma mais intensa, mas também verdadeira paz e alegria em minha vida e confiança de que Deus cumpre suas promessas. Portanto, meu tempo pode parecer diferente dos outros, mas Ele cumpre absolutamente suas promessas e sei que isso acontecerá para mim em algum momento. E, enquanto isso, vou me concentrar nas oportunidades incríveis que tenho de fazer o trabalho que Ele precisa que eu faça, que talvez eu não pudesse fazer se fosse casada ou tivesse filhos agora, mas Ele tem um plano para todos nós e, na verdade, é o mesmo plano de felicidade, mas o cronograma parece diferente para alguns de nós.
À medida que compreendi melhor isso, senti muito mais paz e felicidade em minha vida, mesmo sendo um membro solteiro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito bem dito, Liz. Gosto de como você aplicou esse princípio ao falar com ele sobre o condado de Jackson. Você tentou, realmente queria fazer isso, mas esses inimigos a impediram. Não posso culpá-la por isso. Aceito suas ofertas e então você pega isso e aplica a coisas sobre as quais simplesmente não temos controle em nossa vida. Acho isso lindo. Certa vez tive uma aluna que me mostrou um versículo do livro de Mormon, que eu nunca tinha gostado muito antes. Ela me mostrou isso. É segundo Nefe 5, versículo 16. Nefe diz: construímos um templo. Construímos a maneira do templo de Salomão, exceto que não foi construído com tantas coisas preciosas. Elas não eram encontradas na terra, por isso não pudemos construí-lo como o de Salomão. Mas a maneira de construção foi semelhante à do templo de Salomão. É um versículo engraçado em que Nefe diz: construímos o templo como o de Salomão, exceto que ele não era realmente como o de Salomão. Mas você sabe, era um pouco como o de Salomão. Ela me mostrou esse versículo. Ela disse: adoro esse versículo. E eu me lembro de ter pensado: sério? Você leu os outros? Então ela me ensinou os princípios mais maravilhosos. Ela disse: todas as minhas colegas de quarto têm pais incríveis, para quem ligam, conversam e pedem bênçãos. Eu não tenho isso. Meu pai não é gentil. Então ela disse: adoro esse versículo porque há algumas coisas que não se encontram na minha terra. Eu a construí da maneira mais próxima possível do que o Senhor queria. Mas Nefe diz que não consegui construí-la com muitas das coisas. Elas não eram encontradas na terra. Ela estava certa em nossas escrituras, nós apenas fazemos o que podemos com o que temos em nossa terra. Parece muito semelhante ao que você está nos ensinando, Liz. Ou seja, algumas coisas não estão em minha terra. Não vou me concentrar nisso. Essa é uma ótima maneira de aplicar esse versículo. Isso me lembra a história dos pães e dos peixes. Temos que alimentar todas essas pessoas. Bem, eu tenho esses 2 peixes e esses 5 pães, e a ideia é: de que adianta isso? Não é isso. Traga o que você tem e eu vou multiplicar. Traga o que você tem em sua terra. Eu vou fazer funcionar. Como o irmão de Jared, você pode tocar nisso e acender? Ótima ideia. Vamos fazer isso funcionar. Liz, adorei isso. Agradeço por você ter mencionado isso porque, corrijam-me se estiver errado, mas acredito que agora mais da metade dos adultos na igreja são solteiros. Então é a maioria. Se alguém que está ouvindo pensa: sim, essa é a minha situação. Ou talvez se houver um líder da igreja ouvindo e pensando: sim, isso é comum na minha ala. O que você diria a esses 2 grupos? Tenho muita sorte de estar cercada por pessoas incríveis na minha vida, e acho que essa é uma das chaves para a paz e a felicidade como membro solteiro da igreja. Em primeiro lugar, é realmente se esforçar para viver seus convênios e ter fé nas bênçãos prometidas. Mas também me esforcei muito para preencher minha vida com relacionamentos incríveis, e nada pode substituir um marido no casamento. Na verdade, há momentos em que penso: como eu gostaria de ter um marido agora para pagar as contas ou consertar esta coisa que quebrou em minha casa. Há esses momentos bobos, mas também há momentos de solidão em que penso: eu realmente gostaria de ter um marido agora para conversar sobre essa coisa realmente difícil ou apenas para me ajudar a saber que sou amada e desejada. Mas também sinto um grande significado em outros relacionamentos em minha vida, incluindo meus pais, irmãos, amigos queridos, vizinhos e membros da ala. E isso é diferente para cada um de nós. Sinto-me muito afortunada. Tenho muitos relacionamentos realmente significativos na minha vida. Mas isso exigiu que eu estivesse disposta a me aproximar das pessoas e não ficar sempre esperando que elas se aproximassem de mim. Estou em uma ala familiar desde os 31 anos, então há muito tempo escolhi frequentar uma ala familiar e tenho adorado isso. Houve pessoas maravilhosas que me receberam em seus bancos na igreja ou me convidaram para jantar, mas também tive que fazer minha parte e me oferecer para ajudar alguém com seu bebê chorando ou convidar pessoas para um jantar, mesmo sendo solteira, mas convidar uma família para jantar é uma via de mão dupla. O que descobri quando estendi a mão foi que encontrei pessoas que ficaram muito gratas pela oportunidade de conhecer alguém
cuja vida é um pouco diferente da delas, mas às vezes preciso ser eu quem se dispõe a estender a mão, não ficar esperando sentada no meu banco, esperando que a família me faça sentir parte dela, porque quem não se encaixa na situação ideal, certamente todos nós podemos e devemos fazer mais para ajudar todos a se sentirem parte dela, mas também eu também tenho uma responsabilidade. O que estou fazendo para me aproximar dos outros? Tive líderes do sacerdócio incríveis, bispos incríveis, que foram muito atenciosos em se aproximar de mim, perguntando sobre minha vida, perguntando como estava o trabalho, perguntando como estavam meus sobrinhos e sobrinhas, perguntando se eu tinha feito algo divertido durante o verão com os amigos. Agradeço essas oportunidades em que as pessoas se interessam pela minha vida, mesmo que possa parecer um pouco diferente quando as pessoas perguntam: como está sua família? Agora parece muito normal e natural. Falo sobre meus pais, irmãos, sobrinhas e sobrinhos, que são minha família, e fico grato quando as pessoas ainda perguntam: o que há de novo com suas sobrinhas e sobrinhos? Elas sabem o quanto são importantes para mim e me dão a chance de compartilhar com muito orgulho o que minhas sobrinhas e sobrinhos estão fazendo, assim como fazemos com outras pessoas ou quando me perguntam sobre meus filhos. Você sabe o que eles estão fazendo? Muitos de nós estamos apenas começando a conhecer a vida uns dos outros e, se não sabemos o que perguntar, acho que está tudo bem dizer: ei, eu realmente quero te conhecer melhor. Uma pergunta que às vezes faço a alguém cuja situação de vida talvez eu não conheça é algo como: ei, o que está te animando na vida agora? É muito genérica. Eles podem interpretá-la de 100 maneiras diferentes, mas isso pode me ajudar a saber o que é emocionante para você na vida agora. O que você está ansioso para fazer na vida atualmente? Essa é uma maneira simples de abrir espaço para que alguém compartilhe o que quiser para se conectar melhor com você. Mas sou muito grato pelas famílias maravilhosas que me ajudaram a me sentir parte da família delas e pelos líderes do sacerdócio que perceberam que tenho dons e talentos a oferecer e me colocaram para trabalhar como um membro contribuinte da família da ala. Significa muito para mim ser reconhecido pelas maneiras como posso contribuir também. Sim, a ideia de que um membro solteiro da igreja não pode contribuir para a ala é falsa. Liz, já estamos com você há algumas horas, acho que estamos chegando ao fim. O que vem a seguir? O que temos a seguir? Estou animada porque vamos falar sobre a Sociedade de Socorro, que está na parte online da lição desta semana. Eu amo a Sociedade de Socorro, tenho orgulho de ser membro da Sociedade de Socorro e tenho alguma história familiar com a Sociedade de Socorro. Como uma breve visão geral, sabemos que a Sociedade de Socorro foi organizada em Nauvoo. Emma Smith foi chamada para ser a primeira presidente. E quero ler um trecho de um capítulo do livro Filhas em Meu Reino, que, para aqueles que não estão familiarizados com ele, é um recurso incrível que ainda pode ser obtido em versão impressa, mas também está disponível no aplicativo Biblioteca do Evangelho e é uma excelente história da Sociedade de Socorro. Diz que a esposa de Joseph Smith, Emma, foi escolhida para servir como presidente dessa nova sociedade. Em seguida, ela foi convidada a escolher conselheiras. À medida que a reunião continuava, Joseph Smith disse que o chamado de sua esposa cumpria uma profecia revelada a ele cerca de 12 anos antes, na qual o Senhor falou com ela como uma senhora eleita, que eu havia chamado e disse que ela seria ordenada pelas mãos de Joseph Smith para expor as Escrituras e exortar a igreja de acordo com o que lhe fosse dado pelo meu espírito. Joseph Smith leu toda a revelação, que agora é a seção 25 de Doutrina e Convênios para os presentes. Continuando um pouco, diz que com autoridade profética, Joseph Smith reiterou esse ponto, enfatizando que os conselhos e advertências nessa revelação, ou seja, na seção que agora é a seção 25, se aplicavam a todos os membros da sociedade recém-organizada. Ele disse que não apenas Emma, mas outras pessoas também poderiam alcançar a mesma bênção. Essa revelação estabeleceu os princípios fundamentais para as mulheres santas dos últimos dias. Lembrem-se de que voltaremos a esse assunto. Isso está realmente estabelecido, esses princípios fundamentais para a Sociedade de Socorro, que Joseph reiterou na seção 25, não são apenas para Emma, mas são um padrão para todas as mulheres, todas as irmãs da Sociedade de Socorro. Quero dedicar alguns minutos para falar sobre minha atriz-avó, Clarissa Smith Williams. Ela foi a 6ª presidente-geral da Sociedade de Socorro. Ela foi a primeira presidente-geral da Sociedade de Socorro nascida em Utah.
Ela era uma mulher notável. Seu pai era George A. Smith e sua mãe era Susan Elizabeth West Smith, que foi a última esposa plural de George A. Smith. Eles dividiam a casa com Bathsheba Smith, que era a primeira esposa de George A. Smith e serviu como presidente-geral da Sociedade de Socorro. Acredito que ela tenha sido a quarta presidente-geral da Sociedade de Socorro. Imagine essa relação, que acho difícil de entender nos dias de hoje. George A. Smith, que é o historiador da igreja, e Bathsheba Smith, sua primeira esposa, e Susan Elizabeth, a sétima esposa. Quando Clarissa era pequena, ela tornou-se muito próxima de Bathsheba Smith. É uma relação interessante de se considerar. Sua mãe era Susan Elizabeth West. Bathsheba também era esposa de George Smith, então ela não era sua mãe nem sua tia. Era outra esposa de seu pai, mas elas se tornaram muito próximas. Bathsheba Smith, que era a presidente-geral da Sociedade de Socorro na época, percebeu grandes qualidades de liderança em Clarissa, que novamente não era sua filha, nem sua sobrinha, mas elas compartilhavam a mesma casa. Havia uma relação amigável entre a mãe de Clarissa e Bathsheba. Clarissa tinha essas habilidades de liderança que Bathsheba percebeu desde cedo e Bathsheba convidou Clarissa para fazer parte da Sociedade de Socorro quando ela tinha 16 anos. Na época, a Sociedade de Socorro funcionava de maneira diferente. Era realmente algo para o qual você era convidado. Não era apenas uma questão de atingir uma certa idade e fazer parte dela. Quando penso nisso, que a pessoa que incentivou Clarissa e a convidou para fazer parte da Sociedade de Socorro foi Bathsheba Smith, meu testemunho dessa organização notável e das irmãs do convênio que pertencem a ela se aprofunda, e vejo como podemos cuidar umas das outras. Acredito que, como irmãs do convênio, estamos no nosso melhor quando conseguimos lidar com relacionamentos complicados, e não há relacionamentos mais complicados do que o casamento plural, e todas as complicações que isso acarreta, que eu realmente não consigo nem imaginar, mas lidar com relacionamentos complicados e não nos deixarmos levar por comparações com outras mulheres ou dizer, bem, ela é ótima nisso e eu não sou boa nisso. Não deixar a inveja tomar conta, mas realmente procurar maneiras de elevar, encorajar e incluir umas às outras aqui. Bathsheba Smith faz isso com Clarissa quando ela é jovem e vê essa habilidade de liderança e diz, você precisa fazer parte disso. Você tem dons e talentos que podem nos ajudar aqui. Então, Clarissa, quando adolescente, se envolve muito na Sociedade de Socorro e é apelidada de Pequena General por causa de sua habilidade de liderança. Em determinado momento, Bathsheba chegou a dizer a Clarissa, um dia você será a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Ela não foi a presidente da Sociedade de Socorro logo após Bathsheba, mas uma depois, e foi chamada para ser a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Quando penso nisso, mais uma vez, penso nessas duas mulheres incríveis. Gerações diferentes compartilharam um relacionamento com George A. Smith em termos de esposa, mas não essa relação familiar complicada. No entanto, elas eram irmãs na Sociedade de Socorro e Bathsheba cuidava de Clarissa. Outra história que quero compartilhar sobre Clarissa, isso foi antes de ela se tornar a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Ela era casada com William Nugent Williams, meu trisavô, e estava criando os filhos. Ela recebeu um chamado para servir como secretária da Sociedade de Socorro da ala, o que, novamente, na época era talvez ainda mais abrangente do que um chamado de secretária da Sociedade de Socorro em termos de nível de responsabilidade, e quero ler uma citação de nossa história familiar. Estas são as palavras de Clarissa. Mais tarde, depois de me casar e ter 7 filhos, fui convidada para ser secretária da Sociedade de Socorro da 17ª ala. Senti que não poderia fazer isso com todos os meus bebês pequenos, mas meu marido disse, minha querida, você precisa fazer isso. É exatamente o que você precisa para se afastar dos bebês e eu vou ajudá-la em tudo o que puder, seja cuidando das crianças, preparando seus relatórios, copiando suas atas ou qualquer outra coisa que eu puder fazer. E então ela diz, senti que não poderia recusar, então concordei. Eu mesma fiz meus relatórios e copiei minhas atas, mas meu marido cuidou das crianças e me ajudou a sair de casa. Esse é um belo exemplo de união igualitária no casamento, numa época em que isso era bastante incomum. Fico muito orgulhosa ao pensar no meu trisavô, William Nugent Williams, que disse, você deve aceitar esse chamado, você deve sair de casa e servir aos outros. Eu cuidarei das crianças ou ajudarei a escrever seus relatórios. Farei o que for necessário para ajudá-la a aceitar essa responsabilidade. Você recebeu um belo exemplo do casamento deles. É um nome engraçado. William N. Williams.
William Williams. Clarissa, seu tempo como presidente-geral da Sociedade de Socorro. Ela era conhecida por muitas coisas. Uma de suas principais preocupações era a taxa de mortalidade de mães e bebês. Na época não havia bons serviços de saúde, então ela criou iniciativas para enviar mulheres a Nova York e outros lugares para se tornarem médicas e enfermeiras com habilidades específicas para ajudar a cuidar de mulheres grávidas e bebês recém-nascidos. Ela trabalhou muito para trazer esses recursos de volta para Utah e treinar médicos e enfermeiras. Ela se preocupava profundamente com a educação das mulheres. Muitos de seus esforços nas áreas social, educacional e de bem-estar realmente estabeleceram as bases para os esforços de bem-estar da igreja, e ela era conhecida como uma mulher que se preocupava profundamente com as crianças e com as mulheres. Ela serviu nacionalmente como delegada, assim como muitas mulheres da Sociedade de Socorro naquela época. Representou o estado de Utah internacionalmente em conversas sobre os direitos das mulheres. Eu só quero ler porque sou uma orgulhosa bisneta. Eu só quero ler algo que foi dito sobre ela por Amy Brown Lyman, que foi a próxima presidente-geral da Sociedade de Socorro depois de Clarissa. Ela disse que, assim como seu pai, o presidente George A. Smith, ela é uma pessoa com bondade de coração, amplitude de visão, liberalidade de pontos de vista, honestidade de propósito e franqueza de ação. Ela é sábia nas decisões, corajosa e valente. De sua mãe, ela herdou a gentileza e a suavidade, que estão sempre evidentes. Mas quando a ocasião exige, ela pode se levantar com vigor e até agressividade em defesa de um princípio ou em defesa do coração e da mente. Ela é uma executiva de rara habilidade, presidindo reuniões com graça e dignidade, conduzindo os negócios com sabedoria, justiça e rapidez, e mostrando a maior consideração, cortesia e honra a seus colegas oficiais. Quando leio isso, penso que se trata de uma mulher que, por acaso, é minha trisavó, mas a Sociedade de Socorro está repleta de mulheres incríveis e notáveis que estão fazendo coisas incríveis. Quando pensamos na primeira Sociedade de Socorro organizada e em Emma Smith declarando que faríamos algo extraordinário, esperamos ocasiões extraordinárias e chamados urgentes e pensamos no legado dessas mulheres, no que elas realizaram juntas. Tudo isso começou com o desejo de ajudar nos esforços para construir o templo em Nauvoo. Joseph Smith disse: "Tenho algo melhor para vocês. Vou organizar isso seguindo o padrão antigo de como as mulheres eram organizadas sob a direção do sacerdócio." É notável pensar sobre a oportunidade que tive de ser membro da Sociedade de Socorro e, durante meu tempo servindo na Junta Geral das Moças, estar no prédio da Sociedade de Socorro para aquelas reuniões na Praça do Templo, sentir o espírito dessas mulheres incríveis, minhas antepassadas, olhar para seus retratos, pensar em seu sacrifício, em suas vidas de consagração, para que eu pudesse fazer parte dessa mesma sociedade, na qual posso servir de maneiras que agora parecem diferentes em muitos aspectos e iguais em outros, pois somos chamadas a levar alívio e amor, como a presidente Camille Johnson falou sobre a Sociedade de Socorro e que Jesus Cristo é o alívio. Ela disse em seu discurso na Conferência Geral de abril de 2023, intitulado Jesus Cristo é o alívio. Ela disse: "Testifico que Jesus Cristo é o alívio. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos ser aliviados do fardo e das consequências do pecado, e ser socorridos em nossas enfermidades, e porque amamos a Deus e fizemos convênio de servi-lo, podemos nos associar ao Salvador para ajudar a proporcionar alívio temporal e espiritual aos necessitados e, nesse processo, encontrar nosso próprio alívio em Jesus Cristo." Adoro isso. Adoro essa ideia, essa verdade, que Jesus Cristo é o socorro. Quando a presidente Johnson fez esse discurso, eu estava no centro de conferências, era a minha última conferência geral como membro da Junta das Moças. Durante aquele discurso, fui inundada por pensamentos e verdades, e acabei enviando uma mensagem de texto para a presidente Johnson logo após o hino congregacional, porque precisava expressar esses pensamentos que vieram à minha mente e ao meu coração. Voltei e encontrei essa mensagem, e foi isso que enviei para ela. Eu disse: "Uau, obrigada. Que instrução poderosa através do Espírito, Jesus Cristo, é alívio." Parte da revelação pessoal que recebi enquanto você falava foi esta: que nós, como filhas do Pai Celestial, somos membros da Sociedade de Socorro. Se Jesus Cristo é alívio, então somos membros de uma sociedade que o representa. Que pensamento empoderador, dotadas do poder de Deus. Muitas vezes ouvi dizer que, como Sociedade de Socorro, levamos alívio aos outros,
o que realmente significa que levamos Jesus Cristo aos outros e levamos os outros a Jesus Cristo. Que verdade maravilhosamente clara e conexão poderosa que eu nunca tinha percebido dessa forma até você falar esta manhã. Obrigada por sua preparação em espírito de oração e liderança inspirada. Eu a amo e a apoio. Esta é uma sociedade incrível da qual temos o privilégio de fazer parte. O trabalho é o mesmo hoje como era naquela época. É levar alívio por meio de Jesus Cristo a todo o mundo. Sou uma membro orgulhosa, muito orgulhosa da Sociedade de Socorro, ansiosa para fazer minha parte, para ajudar a servir. Sou muito grata por poder estar lado a lado com outras irmãs em todo o mundo, fazendo nossa parte nesta grande obra. É incrível, adoro isso. Lindo. Sim, é divertido, John, ouvir alguém que é apaixonado. Sim, quase me dá vontade de me juntar à Sociedade de Socorro. Tipo, ei, por que não? Deixem-nos entrar. Grande parte do templo é sobre conexões familiares. Essa é a sua conexão familiar. E está em uma seção que trata principalmente do templo. Isso se encaixa muito bem. Isso faz parte da minha história e da história do seu avô, meu bisavô. Essa história terá significado para você por toda a sua vida. Todos deveriam encontrar esse tipo de história em suas vidas, porque todas elas estão relacionadas ao templo. Sim, acho isso lindo. Enquanto você falava, não sei, eu simplesmente consigo ver o presidente Williams, Clarissa Smith Williams, atravessando os séculos e tocando seu coração. Acho isso lindo. Como você disse, John, todos nós precisamos ter isso. Sim, e o templo nos permite conectar o mundo espiritual ao nosso mundo. Pelo que li, eles pensam sobre isso. Às vezes eles veem o que estamos fazendo. Acho que outras vezes eles estão muito ocupados com seu próprio trabalho do outro lado do véu, mas podemos enviar alegria para eles. Às vezes, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, então quando nos esforçamos podemos enviar alegria para eles. Às vezes, eles enviam alegria para nós. É uma ótima conexão que os templos nos proporcionam. Sim, e pensar que vocês dois que vieram para Nauvoo ficaram lá apenas alguns anos, poucos anos antes de se mudarem para o oeste, mas foi nesses anos que as ordenanças foram instituídas. Você falou sobre Liz, a Sociedade de Socorro, que, corrija-me se eu estiver errado, a maior organização feminina do mundo surgiu desses poucos anos em que eles estiveram em Nauvoo. E eu sempre adorei essa citação de Emma Smith. Vamos fazer algo extraordinário, e eles fizeram. Bem, voltando a Joseph Smith, quando ele organizou a Sociedade de Socorro, o que hoje é a seção 25, que foi dada a Emma, ele disse que isso se aplicava a todas essas irmãs. Esse pensamento foi reafirmado pelo presidente Nelson em outubro de 2019. A seção 25, que foi escrita para Emma, é realmente para todas as filhas do Convênio de Deus. Quando o presidente Nelson deu esse discurso absolutamente inovador, em outubro de 2019, chamado Tesouros Espirituais, eu estava servindo no Conselho Consultivo Geral das Moças. Eu estava naquela sessão. Na verdade, eu estava sentada na tribuna para aquela sessão. Enquanto o presidente Nelson dava aquele discurso de onde eu estava sentada, eu podia ver o teleprompter. Os teleprompters mostram o que eles vão dizer antes de falarem. Esse discurso mudou minha vida. Mudou minha vida. Esse é o discurso em que ele realmente tirou as escamas dos meus olhos, pelo menos, e acho que de muitos outros homens e mulheres da igreja, sobre como as mulheres exercem o poder do sacerdócio por natureza, fazendo e guardando convênios na casa do Senhor. Lembro-me de ler as palavras um pouco antes de ele as dizer. Meus olhos se arregalaram e lembro de olhar para minha amiga Carol, com quem sirvo aqui, e olhar para Vicky aqui e agarrar o braço delas e dizer: vocês estão vendo isso? Estão ouvindo isso? Isso é inacreditável. É inacreditável e quero ler apenas algumas coisas que ele disse, mas espero que todas as pessoas que estão ouvindo este podcast voltem e estudem esse discurso. Tesouros Espirituais, outubro de 2019, do presidente Nelson. Foi proferido na sessão das mulheres. Acho que é fundamental que os homens também estudem esse discurso. Apenas algumas coisas que ele disse. Ele falou que ele e o Andy haviam visitado recentemente Harmony, na Pensilvânia. Ele disse que tudo o que aconteceu nessa área tem implicações profundas para a vida de vocês. A restauração do sacerdócio, juntamente com o conselho do Senhor a Emma, pode guiar e abençoar cada um de vocês. Como eu desejo que vocês entendam que a restauração do sacerdócio é tão relevante para vocês, mulheres, quanto para qualquer homem,
Por causa da restauração do sacerdócio de Melquisedeque, tanto as mulheres quanto os homens que guardam os convênios têm acesso a todas as bênçãos espirituais da igreja, ou poderíamos dizer a todos os tesouros espirituais que o Senhor tem para seus filhos. Eu poderia ler o discurso inteiro. Ele diz que os céus estão tão abertos para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que flui de seus convênios, do sacerdócio, quanto para os homens que possuem o sacerdócio. Oro para que essa verdade se grave no coração de cada uma de vocês, porque acredito que mudará sua vida. Irmãs, vocês têm o direito de recorrer livremente ao poder do Salvador para ajudar sua família e outras pessoas que amam. Quando ele disse essas palavras, pensei que isso mudaria minha vida, e mudou mesmo. Em seguida, ele dá instruções sobre como vamos aprender sobre isso e como acessar o poder de Deus. Ele disse: agora vocês podem estar pensando, isso parece maravilhoso, mas como faço isso? Como atraio o poder do Salvador para minha vida? Vocês não encontrarão esse processo explicado em nenhum manual. Para ser sincera, quando ele disse essa parte, fiquei um pouco frustrada. Eu quero um manual. Quero um manual que me diga como isso funciona. Ele disse: o Espírito Santo será seu tutor pessoal à medida que você procurar entender o que o Senhor deseja que você saiba e faça. Esse processo não é rápido nem fácil, mas é espiritualmente revigorante. O que poderia ser mais emocionante do que trabalhar com o Espírito para entender o poder do sacerdócio de Deus? O que posso dizer é que acessar o poder de Deus em sua vida requer as mesmas coisas que o Senhor instruiu Emma e cada uma de vocês a fazer. Então, ele não deu um manual, mas disse que o Espírito Santo será seu tutor pessoal. E então, ele disse que as coisas que vocês precisarão fazer serão as mesmas que Emma foi instruída a fazer. E então, ele incentivou as mulheres da igreja a estudarem a seção 25 e todas as seções que falam sobre o sacerdócio. Ele disse que desde o início dos tempos, as mulheres foram abençoadas com uma bússola moral única, a capacidade de distinguir o certo do errado. Esse dom é aprimorado naquelas que fazem e guardam convênios e diminui naquelas que ignoram deliberadamente os mandamentos de Deus. Adoro quando ele fala sobre essa bússola moral única com a qual as mulheres são abençoadas. Isso é algo que tem sido ensinado consistentemente pelos profetas, videntes e reveladores. Mas então essa joia é aprimorada à medida que fazemos e guardamos convênios, ou pode ser diminuída se decidirmos ignorar deliberadamente esses mandamentos. Não há um manual, mas ele dá essas pequenas pérolas aqui e ali sobre como podemos acessar e funcionar com o poder de Deus em nossa vida. E vou ler mais uma parte. Como uma mulher santa dos últimos dias, digna e investida, você fala e ensina com poder e autoridade de Deus, seja por exortação ou conversa. Precisamos de sua voz ensinando a doutrina de Cristo. Peço-lhe que estude, em espírito de oração, todas as verdades que puder encontrar sobre o poder do sacerdócio. O discurso inteiro é incrível. Estou sentada lá, ele está dando esse discurso. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Eu estou segurando os braços deles e dizendo: isso muda tudo. Muda tudo. Não porque as mulheres não exerciam o poder do sacerdócio antes, porque acredito que sim, mas agora eu sei e entendo o que é. Eu já fazia e guardava convênios antes, portanto eu já exercia o poder de Deus, eu só não sabia disso, não percebia ou não tinha um nome para isso, e ter um nome para isso tem sido extremamente útil para mim. Isso me lembra, de uma forma meio boba, o Mágico de Oz, de uma forma muito boba, mas acompanhem meu raciocínio. Glinda está lá e Dorothy diz: você pode me ajudar a voltar para casa? E Glinda responde: você não precisa da minha ajuda. Você tem o poder. Você sempre teve. Dorothy pergunta: por que você não me disse? Glinda responde: você não teria acreditado em mim. Você precisava descobrir por si mesma. Estou ouvindo um profeta e, para ser sincera, acreditei nele quando disse isso. Acreditei. Pensei: isso é inacreditável. Todos precisam ouvir isso. Eu acreditei. Mas então veio a próxima parte, que foi o convite dele para descobrirmos por nós mesmas como funcionamos com o poder de Deus. Então ele convidou as mulheres da igreja a estudarem, porque eu servia no Conselho Geral das Moças. Cada uma de nós foi convidada a escrever artigos para as notícias da igreja sobre esse assunto. Na verdade, tivemos um prazo para estudar sobre isso e depois escrever um artigo sobre o que aprendemos. Para ser sincera, fiquei muito estressada com isso. Aquela coisa toda de não ter um manual. Eu me preocupo profundamente em ensinar apenas o que sabemos, o que foi revelado. Eu me preocupo profundamente em garantir que nunca desviaria alguém do caminho certo com algo que eu penso ou algo que eu especularia
ou qualquer outra coisa. Não tenho nenhum interesse em especular e nos levar por caminhos que não estejam alinhados com o que foi revelado pelos profetas, videntes e reveladores. Aqui temos um profeta nos dizendo: estudem sobre as mulheres e o sacerdócio, contem-nos o que aprenderam, o Espírito Santo será seu tutor. Não há um manual. Isso me deixou muito nervosa porque pensei: mulheres e sacerdócio, isso parece complicado. Eu adoraria se você simplesmente me desse um manual e me dissesse o que isso significa, como as mulheres funcionam com o poder do sacerdócio. Mas confiei no profeta que disse: estude e o Espírito Santo será seu tutor pessoal. E foi o que fiz. Estudei a seção 25 e as outras seções de doutrina e convênios, e a verdade que aprendi me permitiu escrever um artigo para o Notícias da Igreja sobre como as mulheres ensinam e falam com o poder e a autoridade de Deus. Gostaria de compartilhar uma citação desse artigo sobre uma das coisas que aprendi. Falei sobre uma experiência em que me deparei com uma multidão hostil. Foi com o NCAA Common Ground, cerca de 50 pessoas, mais da metade das quais eram defensores LGBTQ. Estávamos conversando sobre como encontrar pontos em comum. Foi uma situação em que fui um pouco atacada por nossa verdade eterna do casamento eterno entre um homem e uma mulher e a proclamação da família. Eu estava defendendo essa doutrina e fazendo o meu melhor para fazê-lo de uma maneira muito amorosa, mas foi um pouco hostil. Então, conto sobre essa experiência, pois passei a entender melhor minha identidade como filha de pais celestiais e meu propósito como discípula de Jesus Cristo, que foi dotada do direito ao poder do sacerdócio. Tenho sentido uma confiança notável ao ensinar e testificar a verdade. Tenho sentido o poder de Deus fluindo através de mim de uma maneira muito real. Não há necessidade de fingir nada quando a coisa real está disponível. A confiança que sinto é real, porque Deus é real e seu poder é real para mim. Agora que há um nome para isso, vejo isso em todos os lugares. Vejo isso nas mulheres com quem sirvo. Vejo isso em minhas irmãs. Eu vejo isso. Vejo mulheres boas que fizeram convênios com Deus e estão cumprindo esses convênios, que estão agindo com o poder de Deus para abençoar sua própria vida e a vida daqueles que amam, no serviço e na liderança. Não consigo deixar de ver isso, agora que o presidente Nelson ajudou a remover essas escamas dos meus olhos. Não consigo deixar de ver e não consigo imaginar um mundo em que eu não soubesse ou não compreendesse como posso agir com o poder de Deus. Isso me deu mais confiança para proclamar, isso me deu mais confiança para defender, isso me deu mais confiança para amar e incluir, isso me deu confiança em todos os sentidos. Sou muito grata por Joseph Smith, sou muito grata por um pai amoroso no céu e sou grata por seu filho, Jesus Cristo. Sou grata por Emma Smith e seu exemplo de fé e situações realmente difíceis. E sou muito grata agora por ser liderado pelo presidente Nelson, e sou grata pelo que ele nos ensinou sobre as mulheres e o sacerdócio. E sou grata por as moças da igreja agora estarem crescendo com essa compreensão, compreendendo que, quando vão à casa do Senhor, recebem ordenanças e fazem convênios, elas saem equipados do poder de Deus. Todos nós, homens e mulheres, estamos juntos nessa obra, não é e de homens acima das mulheres, mulheres acima dos homens. Na verdade, somos nós, igualmente unidos, trabalhando juntos no casamento, nas alas, nas comunidades, como irmãos e irmãs. Sou grata por um profeta vivo que me ajudou a ver com novos olhos e pelo privilégio de estar naquele edifício, sentir aquele espírito, sentar naquela tribuna, ver aquelas palavras e ouvir um profeta de Deus dizê-las. Nunca vou esquecer isso pelo resto da minha vida. Nunca vou esquecer pelo resto da minha vida que podemos estar na terra com um profeta vivo que nos ajuda a entender melhor quem somos, do que somos capazes e o que Deus precisa que façamos. Ao nos associarmos a Ele, Ele nos tornará capazes de realizar todas as tarefas que nos pedir. Ele literalmente nos dotou de seu poder. Que presente mais incrível poderia haver na Terra? E eu posso fazer parte disso. Sou muito grata. Muito grata. Uau! Que belo testemunho. Amém. Que incrível para você estar sentado ali e ver isso no teleprompter. Adorei o que isso fez por você, acho que o Pai Celestial queria que você estivesse ali para ver isso. E este mundo é um lugar mais bonito porque Liz Darger está nele. Sim, Liz, este foi um dia fantástico. Pode parecer bobagem, mas para mim, quando você nos ensinou sobre o viajante cansado, encontrando saúde e segurança, contemplando a palavra do Senhor. Isso é perfeito. Esse é o episódio da Liz. É a casa de Nauvoo. Sim, Acho que muitos ouvintes cansados encontrarão saúde e segurança
ao contemplar a palavra do Senhor, e isso foi simplesmente lindo, absolutamente lindo. Liz, obrigado por dedicar seu tempo a nós. Obrigada pelo convite. Foi uma experiência reveladora preparar-me para isso. E uma experiência Casa de Nalvo estar aqui com vocês dois. Obrigada por serem meus bons irmãos e por me receberem como parte disso hoje. Nós amamos você e apoiamos você e todo o bem que você está fazendo. Nossos corações estão com você nesta nova designação de presidir o comitê e a NCAA. Você está à altura da tarefa. Mas que luz você está sendo. Adoro essas histórias. Você está levando sua luz com você para esse lugar. Adorei o que você disse. Não estamos apenas tentando nos alinhar. Estamos tentando promover o Evangelho de Jesus Cristo e sua luz. Mal posso esperar para ouvir mais histórias sobre você fazendo isso nesses lugares. Somos uma equipe, não somos? Somos uma equipe. E vocês que estão ouvindo fazem parte da nossa equipe. Somos todos uma grande equipe. Bem, com isso, queremos agradecer à doutora Liz Darger por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Estamos chegando ao fim de Doutrina e Convênios, no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.com. É followhim.com. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.